eu cheguei a uma convicção de que a mentalidade ela é uma comunicação interna. E quando você tem a mentalidade positiva bem desenvolvida, aí você consegue chegar a grandes patamares. Eu estava na academia fazendo aula de esteira, e aí eu já tinha chegado à minha exaustão. E aí eu pensei naquele momento em desistir. Foi quando eu comecei um autoconvencimento de não, você consegue mais um minutinho. Você consegue mais um minuto. E aí ali virou uma chave na minha mente que eu pensei, cara, isso é a mentalidade. É você ter uma comunicação interna intencional, ao ponto disso interferir no seu comportamento. É por isso que os personagens, né, eles são tão importantes para o nosso sucesso na academia. Então, a mentalidade é, de fato, você conseguir ter a consciência de se convencer daquele ideal que você deseja naquele momento. Porque a sua mente está sobre o seu corpo. Então, quando você fala com você de forma positiva, isso interfere no comportamento. Porém, muitas pessoas usam isso de forma negativa, né? Não consigo. Como, por exemplo, nesse exemplo da esteira. Às vezes você não estava no seu limite. Mas vem aquela vozinha de autoconvencimento negativa. Não, já deu, né? Acho que eu não consigo mais. Isso é o autossabotar? Com certeza. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente. E ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né? De meditação e etc., reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então, é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras. Isso muda tudo. E como que faz essa reprogramação mental? Para a gente sair desse pensamento negativo para mais positivo? Estamos falando do hábito de ser você. Uhum. Então, você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Então, esse seria o fake it until you make it? Ou eu gosto de falar treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. E aí que está o jogo. Então, o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né, por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa ele iniciou com uma informação, né? A informação falada, a informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto e nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor e etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Como superar, assim, aquela... Às vezes, quando eu faço isso, eu sinto como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Como se... esse não é o Maurício. Maurício é outra pessoa. Então, como se eu tivesse... Por mais que seja algo positivo, mas como eu ainda não acredito naquilo, parece que eu tô mentindo para mim mesmo. Então, eu me sinto como se fosse uma fraude. Sim. Como eu supero isso? Boa. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque isso, de fato, não funciona de acordo com as suas crenças. Então, vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de eu sou um milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente.
Então, nós temos que driblar essas crenças. Então, o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então, você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então, você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá. Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1 milhão. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E, principalmente, saber quais são as suas crenças. Por exemplo, disciplina. Se a disciplina não tiver dentro, não for um programa que está instalado, eu preciso instalá-lo, certo? Perfeito. Tenho vontade, tenho ambição, mas não tenho disciplina. Exato. Então, está faltando esse programa. Putz, sem esse programa não vai dar. É isso, né? Sim. Agora, como dar o primeiro passo para instalar esse programa? Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático em ritmo hipnótico. Então, nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. E vai ser doloroso. Muito doloroso. Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito e a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona? Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada. E que você realiza tudo o que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo o que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar. Porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto. A lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para a nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Como foi o seu processo de reprogramação? Você teve essas autossabotagens no começo? Porque você conta a história de que você começou a pensar consigo mesmo. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês no início. Quando você pensava nesses 5 mil, você tinha, em algum momento, não, isso não é possível para mim, e com isso você acabava afastando? Desde o início, eu tive uma certeza absoluta de que era possível, porque eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito, muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso.
Então, eu me arrisquei completamente e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria.